Eu quero saudar os irmãos nesta manhã com uma doce e gloriosa paz de nosso amado e Salvador Jesus. Amém? Como é bom nós estarmos reunidos nesta congregação, como é bom nós estarmos adorando ao nosso Deus. E eu sempre digo que nós somos um pequeno povo, nós somos uma grande família. Ouvi pela primeira vez esta frase do querido saudoso irmão Daniel Duarte, e hoje posso ver aqui vários irmãos ali de São Paulo, né? E são todos família. A igreja do Movimento de Reforma é uma igreja composta de muitas famílias, e nós temos esse privilégio. Cada dia que eu estou na igreja, eu me surpreendo com pessoas que às vezes eu não imagino, olha, parente do fulano, e nós somos uma grande família. Que bom! Seja muito bem-vindo, você também, amigo internauta, você que está conectado, que o Santo Espírito de Deus possa atuar em seus corações e que possamos nesta manhã aprender da sua santa palavra. E abra sua Bíblia comigo, nós vamos meditar um pouquinho na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Deus, Ele tem grandes bênçãos nesta manhã a derramar no meio da sua igreja, através da sua palavra. A sua palavra, ela é como um bálsamo para os nossos corações. E eu louvo a Deus por esta oportunidade tão especial de, nesta manhã, poder transmitir a palavra do Senhor. E eu quero pensar com vocês um pouquinho como podemos alcançar a nossa meta espiritual. Como já foi anunciado o tema, perder para ganhar. Na verdade, este tema tem um contexto espiritual, porque muitas vezes nós precisamos, quando falamos no mundo físico, muitas vezes perdemos algo para conquistar outro. Muitas vezes um jovem, ele às vezes tem que sacrificar o final de semana com os amigos, sacrificar uma festa, sacrificar de repente um momento de lazer para estar estudando. Mas ele perde, mas ali na frente depois ele vai conseguir ali passar num concurso, ter uma promoção no seu trabalho, enfim. No âmbito espiritual não pode ser diferente. Eu quero falar hoje sobre a nossa carreira espiritual. Nós estamos como numa Olimpíada. Aliás, estamos no momento olímpico. Devido à pandemia, as Olimpíadas do ano passado foram transferidas para esse ano. E nos noticiários nós acompanhamos toda a movimentação das delegações esportivas, futebol, vôlei, natação, judô e tantas outras modalidades. E inclusive nessa Olimpíada nós temos uma modalidade nova, o skate, né? O street skate. E tivemos uma jovem de apenas 13 anos que conquistou ali uma prata olímpica. E hoje nós temos, o Brasil não está assim de uma maneira, dentro do contexto de medalhas, ele está no 20º lugar. Até semana passada, quem estava à frente era o Japão, mas agora a China já passou o Japão. A China hoje está com 21 ouro, 12 pratas e 12 bronze. E o Japão está com 17 ouro, 4 pratas e 8 bronze, somando o total 29 medalhas. E sempre quem quebrava o recorde eram os Estados Unidos, que estão agora em 3º lugar. E o Brasil vem ali apenas em 20º lugar. O Brasil até agora ganhou apenas 1 ouro, 3 pratas e 4 bronzes. E é muito interessante, irmãos, quando nós falamos de Olimpíadas ou quando falamos de alguma situação desportiva, a Copa do Mundo,
E sempre, como brasileiro, quando uma delegação entra em campo, é muito comum o brasileiro, o coração bater mais forte, não é assim? E na verdade, eu lembro, meu pai uma vez contou uma experiência que ele estava, isso foi no ano de 1986, eu tinha apenas 4 anos de idade. E na adolescência meu pai contou essa experiência que ele estava viajando, exatamente bem na hora do jogo da seleção brasileira. E quando ali ele estava viajando de ônibus e dentro do ônibus estava ali o mecanismo de som do ônibus, estava também ali transmitindo o jogo. Talvez estava ali no rádio. E todos os passageiros estavam ouvindo em tempo real a transmissão do jogo. E o locutor do jogo narrava aquele jogo de uma maneira muito emocionante, muito empolgante. Meu pai disse que não teve como não torcer para o Brasil. Era um momento muito único quando o Brasil ali fazia o gol. Infelizmente, naquele ano, a Argentina foi a campeã. Mas eu quero dizer, queridos, que nós podemos trazer este aspecto olímpico para as nossas vidas. Eu entendo que também como cristãos somos convocados para uma Olimpíada, uma carreira espiritual. Eu quero dizer que nós também somos chamados, só que aqui a diferença é que todos podem ter o ouro. Aqui não há perdedores, nós podemos desfrutar da plena vitória em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Podemos obter as promessas na Bíblia para aquele que é vencedor. A primeira promessa está ali no capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Esta é uma primeira vitória, é uma primeira promessa ao vencedor. A segunda promessa está ali no versículo 11: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. E a terceira promessa nós temos ali no capítulo 2, versículo 17, quando o Senhor Jesus diz: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Nós temos também a quarta promessa, são as 7 promessas que eu e você podemos desfrutar, e a quarta promessa nos diz: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Temos também a quinta promessa, que está ali no versículo 5 do capítulo 3 de Apocalipse, quando o Senhor Jesus diz: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e também confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos santos anjos. A sexta promessa, nós temos o privilégio de sermos coluna no templo de Deus. Você e eu, como vencedores, podemos desfrutar dessa experiência. Diz a palavra de Deus no versículo 12 do capítulo 3 do livro da Revelação: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. E nós temos a sétima e última promessa. Teremos o privilégio de sermos reis e sacerdotes. Capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Queridos, dentro deste contexto, eu
eu entendi que poderia trazer uma reflexão nessa manhã, dentro desse contexto, para pensarmos juntos. Abra a sua Bíblia no livro, na carta melhor aos Hebreus, no capítulo 12. E nós podemos aqui entender que Paulo, ele está trazendo uma temática, uma competição olímpica. Vamos ler a partir dos primeiros versículos. Capítulo 12, nos diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, a qual pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Queridos, uma das coisas que me faz chamar a atenção desses textos é uma compreensão de que o apóstolo Paulo poderia estar mencionando uma competição olímpica. O fato do apóstolo Paulo começar dizendo: portanto, nós também rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. A ideia que a gente tem é que o apóstolo Paulo está falando de um estádio, aonde nesse estádio existem uma arquibancada, e nessa arquibancada existem muitas pessoas, está repleta, está lotada, assim como na abertura dos Jogos Olímpicos em situações diferentes. Ali estavam todos na expectativa, aguardando este momento ansioso. Pessoas estavam ali aguardando a abertura dos jogos. E se nós olharmos e perguntarmos quem são estes que o apóstolo fala, que compõem uma grande nuvem de testemunhas, então nós temos que voltar um pouquinho. Eu quero que os irmãos voltem no capítulo 11. E aí nós vamos encontrar que a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo está justamente, ou melhor, capítulo 10, a partir do versículo 35. Nós vemos que o apóstolo está justamente mencionando acerca daqueles que estão lotando as arquibancadas. Aqueles que estão nesta maratona espiritual. E no capítulo 10, nós lemos o seguinte, a partir do versículos 35. Diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouco de tempo e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Notem, queridos irmãos, que o autor começa enaltecendo a fé, e eu quero hoje trazer a temática do tema dentro desse contexto. Ele fala que se nós recuarmos da fé, se nós retrocedermos, ele não se compraz, o Senhor não se compraz a nossa alma. E no versículo 39, ele salienta a motivação que todos nós devemos ter. Ele diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós, entretanto, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, meus amados irmãos, nós podemos aprender algumas coisas aqui. Nós não devemos de lançar fora a nossa confiança. Um atleta, ele precisa de ter perseverança. Ele precisa, para alcançar um ouro olímpico, para alcançar o primeiro lugar, ele precisa de se esmerar, ele precisa de ter determinação. E nós, na nossa carreira espiritual, não pode ser diferente. Nós não devemos lançar fora a nossa confiança. Nós precisamos tomar posse pela fé. E aí sim, como diz o texto aqui,
Dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, e ele vem para nos dar uma recompensa. A fé que nós depositamos em Deus, que nós depositamos em Jesus como nosso Salvador, ela tem uma recompensa. Amém por isso? Louvado seja o nome do Senhor. A nossa fé, a nossa perseverança, ela nos levará a uma recompensa. E eu posso dizer com toda certeza, dentro da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos dá autoridade, que todos que correm podem chegar ao primeiro lugar. Aqui não tem primeiro, segundo, terceiro lugar. Nós vemos muitos atletas que se esmeraram e muitos que vão voltar para casa frustrados porque não alcançaram o primeiro lugar. Não alcançaram a sua meta, mas nós podemos ter essa certeza, e Deus já prometeu a recompensa. E que coisa maravilhosa, queridos, nós sabermos que em Cristo nós podemos ser mais que vencedores. Em Cristo podemos todas as coisas, a garantia da vitória já nos foi dada, e o resultado da nossa fé é garantido na palavra de Deus, e tudo já está preparado, essa recompensa já foi garantida. A nossa medalha, o nosso galardão, a nossa coroa, ela já está garantida quando Jesus bradou na cruz. Está consumado. E se perseverarmos, podemos ter a certeza que desfrutaremos das bênçãos celestiais. Agora, você já se perguntou aonde está me levando a minha fé? Muitas vezes nós nos questionamos e perguntamos para onde estamos indo. Às vezes fazemos essa pergunta, para onde estou indo? No contexto espiritual, qual é o meu objetivo como cristão? O que eu estou fazendo dentro da igreja? Eu quero dizer, queridos, que a partir do versículo 36 nós temos ali a resposta. Precisamos perseverar. Diz assim o versículo 36 do capítulo 10. Com efeito, tendes necessidade de perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Queridos amigos, queridos irmãos, queridos internautas, querida igreja, precisamos perseverar na fé e não recuar. Eu achei interessante, eu estava ouvindo esses tempos uma pregação, e ele é um brasileiro, mas foi muito tempo atuante na janela 1040. E ali é um grande desafio você ser um pregador. E ele fez muitas experiências, ele disse o seguinte, olha, realmente ser um missionário nesses países precisa ter muita fé. E ele falou uma frase que me chamou muita atenção e até hoje ecoa em minha mente, ele disse assim, fé não é olhar para frente. Ele disse, fé é olhar para cima. E me veio à mente aquele hino, quando ele falou essa expressão, me veio aquele hino, a expressão do hino 361 do nosso hinário, que diz, quando te sentes tristes, quando o coração está doendo, faça o quê? Olha com fé para cima. E nunca devemos perder o foco, queridos irmãos. Nossos olhos devem sempre estar olhando para cima. Sabe por quê? Porque é do alto que vem a nossa resposta. Por isso que o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem? O meu socorro vem do Senhor. A resposta, queridos irmãos, vem do Senhor. E eu diria que a fé é o combustível para a nossa vitória, para que nós alcancemos a nossa meta espiritual. Agora vem a pergunta, qual é a definição de fé? Já que estamos falando de fé, qual é a definição de fé? Eu achei muito interessante uma definição de fé que está no capítulo 58 do livro Mente, Caráter e Personalidade. É um livro inspirado da irmã White, e é o segundo volume. E olha que interessante a definição de fé que ela deu. Está na página 531, diz assim, a fé salvadora deve ser ensinada. A definição dessa fé em Jesus Cristo pode ser dada em poucas palavras. Ela diz,
é o ato da alma pela qual o homem todo se entrega à guarda e controle de Jesus Cristo. Tá claro? Deu para entender? Então, a fé é quando nós nos entregamos totalmente a Deus e deixamos que o seu Santo Espírito, deixemos que Cristo controle a nossa vida. Isso é fé. É como se você fizesse um cheque em branco, apenas assinado, e falar, olha, pode colocar o valor que você quiser. Isso é fé. É você acreditar. E ela diz, ele permanece em Cristo e habita na alma supremamente pela fé. O crente confia alma e corpo a Deus e com convicção pode dizer, Cristo é capaz de guardar aquilo que lhe confiei até aquele dia. Queridos, quando nós duvidamos, nós estamos dizendo assim, eu não acredito que Deus possa resolver o meu problema. Nós estamos duvidando, nós estamos dizendo que Deus é incapaz de resolver os nossos problemas. Então, quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós cremos que Ele é galardoador. Nós cremos que Ele pode resolver os nossos problemas. Isso é fé. Existe uma outra definição também que ela deixou, está no livro Desejado. Livro Desejado de todas as nações. Até um livro maravilhoso, aconselharia a todos a lerem esse livro. Está na página 175, ela diz assim, mediante a fé recebemos a graça de Deus, mas a fé não é nosso salvador. Veja, queridos, que ela diz aqui que não é a fé que salva, a fé é o meio. Ela não obtém nada. É a mão que se apega a Cristo e se apodera de seus méritos. Tá claro? E eu quero falar um pouquinho mais de fé nesta manhã, queridos. Porque Jesus, ele salientou na sua palavra, quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Hoje se apregoa tanto a incredulidade, inclusive no meio comercial. Algum tempo atrás eu vi uma propaganda que dizia assim, é tão barato que é só vendo para crer. Mas no contexto espiritual é diferente. É crer para ver. E existe a fé natural. O que é a fé natural? É aquela que todos nós nascemos já com esta fé. Por exemplo, o que faz uma criança de apenas alguns meses de idade esticar um braço, esticar o outro e ali lutar, jogar o seu peso para cima e dar ali os primeiros passinhos ou tentar de repente ali engatinhar? Isso é a fé. É a motivação. É acreditar que você pode. Mas existe, por exemplo, as pessoas também que têm determinação, às vezes, até para aprender a dirigir. Não é assim? Às vezes uma pessoa tem a dificuldade ali de passar a marcha, de apertar na embreagem, deixa o carro morrer, não é assim? Mas a pessoa, ela acredita, eu vou conseguir dirigir. Isso é uma fé natural. Todos têm essa fé e podem desenvolver. No impulso natural, naquela motivação, quando a gente acredita que nós podemos. Falando em dirigir, eu tinha uma tia que uma vez aprendeu a dirigir. Interessante, quando ela ia trocar a marcha, ela olhava para o câmbio e ficava olhando para baixo. Aí meu tio disse, olha, você tem que olhar para frente, porque senão você vai bater o carro. Depois ela aprendeu a dirigir. Mas é assim, é a motivação, isso é algo que tem dentro de nós. É a fé natural que todos nós possuímos. Mas existe uma fé que é chamada uma fé incubada. Essa fé está no capítulo 10 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e eu gostaria que os irmãos acompanhassem também. E essa fé, ela pode ser estimulada. Está no capítulo 10, no versículo 17, diz assim, a palavra de Deus. E assim, a fé, ela vem
pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então todos nós temos condição de dar um passo de fé, um gesto de fé. Essa fé que está dentro de nós. E nós precisamos de estimulá-la através da palavra de Deus. É somente por ela que esta fé ela pode ser exteriorizada. É somente pela palavra de Deus que essa fé pode aflorar em nossa vida. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, e eu digo somente isso, a palavra de Deus, ela é suficientemente capaz de nos fazer receber Jesus Cristo como nosso Salvador. Não precisa de um outro mecanismo para que essa fé seja exercida em nossas vidas. E a sua influência seja notada. Mas para isso precisamos de levar o Evangelho a outras pessoas para que a fé seja alicerçada. Aí alguém tem que chegar e apresentar o Evangelho, alguém tem que ler a palavra de Deus, ou comentar, anunciar, pregar, para que esta fé seja despertada. Porque nós somos salvos pela fé. E em terceiro lugar, queridos, está ali na primeira carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo fala sobre os dons. A fé também é um dom. Sabiam disso? A fé é um dom de Deus. Está na primeira epístola, no capítulo 12, versículo 9. Diz assim: a outro no mesmo espírito a fé. Se nós analisarmos o capítulo 12, a gente vai ver que o apóstolo Paulo está falando dos dons espirituais. E na relação dos dons, nós temos pelo menos 25 dons, e é interessante que a fé, ela também aparece na relação dos dons. E significa, queridos, que nós também podemos desenvolver esse dom. Vocês já notaram que existem algumas pessoas na igreja que têm uma forma extraordinária, eu diria como uma dádiva de Deus, porque os dons são dádivas de Deus. E normalmente os dons eles servem para a edificação da igreja, todo dom não serve para exaltação própria. Uma pessoa ela canta bem, uma pessoa ela prega bem, então agora ela vai se aparecer. Não, o dom de pregar, o dom de falar, o dom de cantar, qualquer dom tem que ser para a edificação da igreja. E a fé é a mesma coisa. A fé é uma dádiva de Deus, a fé é como uma bênção do Espírito Santo. E muitas vezes nós convivemos com irmãos e a gente pensa assim, nossa, mas como a fé daquele irmãozinho é uma fé fantástica. Uma fé brilhante, aquele irmãozinho é um homem de fé. Olha a luta que ele está passando e mesmo assim ele continua firme. Queridos, algumas pessoas elas têm esse dom mais notável. Olha a fé daquela irmã, que o esposo não é da igreja, o esposo muitas vezes fora dos caminhos do Senhor, pratica coisas que a entristecem, mas ela continua ali firme. Quantas pessoas nós vemos assim na igreja? Por isso que nós também devemos de buscar esta fé genuína, uma fé inabalável, uma fé bonita. E às vezes até ficamos maravilhados, né? Ouvindo experiências de irmãos que têm o dom da fé. A verdade é, queridos irmãos, que o fato de eu ter Jesus no meu coração como meu Salvador, isso é um ato de fé. Isso é uma dádiva de Deus. Mas algumas pessoas recebem esse dom sobrenatural de Deus. Assim como outros recebem o dom de ensinar, o dom de pregar, outros têm o dom de curar. Nós temos aqui vários irmãos na igreja com o dom de cura, que trabalham nessa área. E Deus pode usá-los na obra médico-missionária. Mas tem pessoas que às vezes não sabem falar, não sabem pregar, não sabem cantar, mas ele tem uma fé extraordinária. E essa fé, ela edifica a igreja. E se você não tem esse dom como capacitação do Espírito Santo, você pode buscar.
Porque existem os dons naturais, não é assim? Temos aqui o Vitor, né? O Pedro, é isso? Pedro, né? Tem o dom de tocar o instrumento, tem ouvido, né? Tem pessoas que não têm ouvido, mas ele pode buscar outros dons, podem desenvolver outros dons, e a fé também é um dom que pode ser dado a todos. E se você tem esse dom natural como capacitação do Espírito Santo, então você pode usar este dom maravilhoso para a edificação da igreja, para o corpo de Cristo. E eu digo que a sua fé pode abençoar outras pessoas. E não entendamos que todos nós temos que ter o mesmo nível de fé. Claro que é importante que nós cresçamos, mas existem pessoas com dons a mais, existem pessoas muito mais habilidosas, capacitadas, com os dons celestiais. Mas podemos louvar a Deus porque todos provêm do mesmo Espírito. Então, queridos, eu não tenho que me desculpar. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu queria tanto ter a fé do irmão X. Nossa, como eu admiro a fé do irmão Y. Não, queridos, nós podemos também agir. Deus deu o dom para cada um de nós, e nós precisamos desfrutar. E quando nós ficamos assim, às vezes até cobiçando ou almejando o dom de outro, a gente está dizendo para Deus, Senhor, eu não quero o dom que tu me deu, eu quero o dom do fulano. E não é assim. Precisamos exercer os nossos dons para a edificação da igreja. E a fé é algo maravilhoso. E eu quero, queridos, ainda voltemos para o texto aos Hebreus. Esse eu acho que é o capítulo, ao meu ver, um dos principais da carta do apóstolo Paulo. E ali no versículo 39 do capítulo 12, diz assim, ou melhor, capítulo 10, desculpem, capítulo 10, diz assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Queridos, nós não podemos voltar para trás. Nós não somos aqueles que nesta manhã estão aqui para ouvir a palavra de Deus e ficarmos estagnados ou retrocedemos. Precisamos continuar a nossa marcha. Precisamos continuar prosseguindo na nossa maratona. E não podemos desanimar. E precisamos passar nessa Olimpíada. Precisamos passar nessa maratona e recebermos como medalha o prêmio da fé. Eu achei interessante uma frase que dizia o seguinte: a fé em Jesus vê o invisível, crê no incrível e recebe o impossível. Interessante, né? Gravem. A fé em Jesus vê o invisível, crê no incrível e recebe o impossível. Queridos, a fé, através da fé em Jesus, através da fé que Deus nos dá, porque isso é um dom de Deus, diz a palavra de Deus, eu não posso por mim mesmo desenvolver a fé. Não. Eu quero dizer que nós podemos alcançar o inimaginável. E esta fé que o Senhor nos convida a olhar para a sua palavra, entendermos e recebermos. E no capítulo 11, o apóstolo Paulo continua salientando sobre a fé. Ele dá também alguma definição de fé, e a partir do versículo 4, ele fala de alguns exemplos de homens que foram homens de fé, que estão ali na galeria dos heróis da fé.
E quando nós lemos o capítulo 11, versículo 1, nós vemos o seguinte: pela fé, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então Paulo está querendo dizer que precisamos ter fé, precisamos também de esperar e precisamos também de acreditar. É por isso que muitas pessoas não criacionistas, elas não creem, quando nós lemos ali em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus, os céus, a terra, o mar. Elas não creem por quê? Porque elas não têm fé. E a fé faz você crer naquilo que você não vê? Será que dá para humanamente ler Gênesis capítulo 1, versículo 1 e dizer, não, eu acredito? Claro que não. Agora nós cremos porque nós temos a fé. E a fé nos faz crer no invisível. Agora, quando nós lemos o versículo, a partir dos versículos 4, nós vemos que Abel ofereceu a Deus um excelente sacrifício. E Abel também está ali na galeria dos heróis da fé. É pela fé, queridos, que nós frequentamos os cultos, que nós também adoramos a Deus. É pela fé que eu venho à igreja. É pela fé que eu venho ao templo, junto com os meus irmãos, eu me uno, eu louvo a Deus, eu o adoro. E é dessa forma que Abel também ofereceu um sacrifício a Deus. E no versículo 5 nós lemos, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou um testemunho que agradara a Deus. Irmãos, a verdade é que não existe uma outra forma pela qual podemos agradar a Deus. A única forma é exercendo a nossa fé. No versículo 6, nós temos essa constatação, quando a palavra de Deus nos diz, ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É bem verdade, queridos, que quando nós temos uma fé alicerçada nas promessas de Deus, a nossa fé evidencia frutos. Mas não são os frutos. Muitas vezes nós focamos os frutos e achamos que isso vai nos salvar. Então, vestuário, reforma de saúde, não, nada disso. O que irá nos agradar, o que irá salvar-nos é mediante a fé. Somente isso pode agradar a Deus. E no versículo 8 nós temos algo maravilhoso. O pai da fé diz assim, pela fé Abraão foi chamado, quando chamado obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Querido, pela fé nós somos chamados a obedecer. Abraão não ficou questionando a Deus. Abraão não ficou indagando a Deus. Ele obedeceu pela fé ao chamado e saiu daquela terra e foi para uma terra desconhecida que ele nem sabia, que ele nem imaginava. E pela fé, queridos, o Senhor também nos chama hoje a caminharmos com Deus. Você também pode ser um herói da fé. Você também pode desfrutar dessas bênçãos. Atos de fé. Nós temos aqui vários. Estamos aqui muitos outros. E eu queria fazer questão de mencionar no versículo 11, nós temos ali Sara. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito as promessas. Eu acho muito interessante a experiência, queridos, de Sara, porque é pela fé que nós alcançamos os milagres de Deus em nossas vidas. Humanamente falando, aquela mulher, ela não poderia mais gerar um filho, mas quando o anjo a visitou,
ali na casa de Abrão, o anjo disse: olha, a sua esposa ela vai ter um filho. E Sara estava lá na cozinha preparando uns bolos para o anjo, e diz a Bíblia que ela riu. E quando ela voltou, o anjo disse: por que você riu? E ela disse: não, eu não ri. E o anjo disse: não, você riu, você vai ter um filho. E no tempo certo, Sara teve um filho. Veja, queridos, que o milagre é o fruto da fé. E no versículo 21, indo mais à frente, nós lemos: pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Veja aqui, queridos, que quando Jacó estava ali abençoando os seus netos, os filhos de José, o menor ele abençoou com uma bênção maior. Mas por que ele fez isso? Era porque ele gostava mais? Não. Porque ele sabia que pela fé, Deus já havia colocado ali o seu coração de dar aquela bênção daquela forma. Isso ele o fez pela fé. Ele sabia que o menor iria ser muito maior. Ele sabia que o maior serviria o menor. E tudo isso pela fé. Nós vemos Moisés também constando aqui na galeria, no versículo 23. Moisés, um homem que renunciou à sua posição ali no Egito. Um homem que poderia estar nos livros de história. Mas ele, pela fé, escolheu servir a Deus. Pela fé, ele deixou o Egito, e ele tinha tudo para continuar no Egito, ter ali uma carreira brilhante de um comandante, como um comandante militar, ser ali talvez um faraó, mas ele escolheu pela fé a promessa de Deus. E aonde que está Moisés agora? Queridos, Deus ele tem grandes bênçãos. Eu fico imaginando pela fé, né? Moisés ali quando celebrou a Páscoa, está no versículo 28 inclusive, quando ele celebrou a primeira Páscoa, ele pela fé tomou aquela atitude, pegou aquele sangue, foi lá no umbral da porta e passou o sangue, porque ele sabia que pela fé era Deus que estava mandando, e aquilo lhes pouparia a vida. Aos olhos humanos é uma história muito absurda, né? Passar sangue nas portas. Mas eles o fizeram pela fé. Quando nós passamos ali chegamos na grandiosidade do milagre do Mar Vermelho, nós vemos ali que Deus abriu o Mar Vermelho de maneira miraculosa, o seu povo passou a seco. E eu quero dizer, queridos, que a fé é ter atitude, fé é marchar. Nós vamos ver no versículo 31 a experiência de Raabe, que também acreditou que Jericó seria destruída. E Raabe, queridos, ela entrou na genealogia de Jesus. Pela fé. Eu quero dizer nesta manhã, queridos, que nós podemos ser vencedores. Mas para que sejamos vencedores, precisamos tomar posse das armaduras da fé. A Bíblia, ela dá todos os conselhos, todas as orientações para que nós consigamos alcançar a nossa meta. Eu quero dizer que nós temos um técnico também. Esse técnico é Jesus. E muitas vezes, como um técnico fica frustrado quando os seus jogadores eles não alcançam o objetivo. A maioria deles, muitas vezes, quando uma série sucessiva de derrotas, o técnico é demitido. Mas eu quero dizer, queridos, que Jesus, ele está trabalhando em nossos corações para que nós alcancemos a vitória. Eu quero concluir pedindo para que os irmãos meditem
na carta aos Efésios, capítulo 6, aonde Paulo elucida a armadura que cada um de nós deve ter. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11. Queridos, que Deus nos dê sua graça, que Deus nos ajude para que possamos tomar a couraça da justiça, o cinturão da verdade. O cinturão era uma cinta larga, geralmente de couro, em que ali se pendurava as armas. Você precisa estar também municiado com o cinturão da verdade. A verdade, ela liberta. A verdade, ela salva. Você precisa de ter também a couraça da justiça. A couraça é como uma arma, um colete que vai te proteger. É uma armadura defensiva que cobre o peito e cobre também as costas. E quando a palavra ela fala de justiça, ela fala que também dentro do nosso interior, a nossa vida deve ser uma vida de justiça. Calçar os pés na preparação do evangelho da paz, precisamos também, queridos, entender que para que sejamos vitoriosos, é necessário levar, proclamar as boas novas de salvação a todos. Conformosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Precisamos também tomar do escudo da fé. Quando Satanás jogar um dardo na sua mente, você terá graça do Senhor, para que dessa forma você seja vitorioso. Tomemos também o capacete da salvação. O capacete da salvação, ele protege a nossa mente, quando Satanás coloca aquele pensamento mau, para que dessa forma sejamos abençoados e possamos resistir às tentações. Tomemos também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela deve ser a sua guia. Você deve lê-la todos os dias. Você deve levá-la para o trabalho, carregar ela na sua bolsa, para que dessa forma, nesta guerra, nesta maratona, você seja um vencedor. Por isso, queridos, podemos ter essas armaduras de maneira disponível a todos. E através de oração, através de súplicas, orando em todo o tempo, podemos ser vitoriosos. E um dia recebemos a nossa medalha, recebemos o nosso galardão, que está já preparado desde a fundação do mundo. Que Deus nos dê a sua graça, que Deus nos abençoe, para que todos, quando Jesus voltar, estejamos com os nomes escritos no livro da vida e recebamos o bem-estar, assim como um competidor, quando ele chega no pódio, ele recebe a sua medalha, ele recebe ali o seu prêmio. Um dia Jesus também dirá: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que Deus abençoe a sua igreja nesta manhã. Esse é o meu desejo, a minha oração. Amém.